Imagina um fórum de justiça no Brasil, lá pelo ano de 2005. Tenta visualizar a cena comigo, para quem nos ouve agora. Eu já consigo até sentir o cheiro de papel velho. Nossa, total. Corredores absolutamente lotados, aquelas pilhas de processos amarrados com barbante, que, sabe, batiam no teto quase. E os carrinhos de supermercado. Sim, carrinhos de supermercado sendo usados para transportar papel de uma sala para outra. O som ambiente era tipo uma sinfonia de carimbos batendo, grampeadores, milhares de páginas sendo folheadas. Era um ambiente onde o peso físico da justiça era inegável, né? O trabalho era braçal mesmo. Exatamente, era um peso palpável. E então, imaginemos a promessa que surgiu logo depois, ali, a partir de 2006. A tela de computador chega para substituir o papel. O famoso PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Isso, a promessa era varrer a poeira, eliminar os carrinhos e tornar a justiça, assim, incrivelmente mais rápida. A premissa parecia uma garantia inquestionável, tipo, sai o papel, entra o digital e o tempo despenca. Uma utopia digital completa. Pois é, mas será que essa utopia realmente se concretizou? O objetivo do nosso mergulho profundo de hoje é descobrir se a massificação da tecnologia de fato acelerou os tribunais. Eu estou muito curiosa para explorar isso. E olha, essa é sem dúvida uma das questões mais vitais para entendermos o funcionamento do Estado moderno. Existe uma crença, quase um dogma, sabe? De que a tecnologia resolve tudo magicamente. Exato, de que a simples inserção de um software novo no ambiente de trabalho elimina o atraso por sua própria natureza. Assumimos sempre que o gargalo é a falta de tecnologia. E para responder essa pergunta hoje, a gente não vai ficar só no campo das ideias, não. Nós temos como base uma pesquisa fenomenal. É um levantamento muito robusto. Muito. Para quem acompanha essa nossa exploração, nós vamos focar num artigo científico denso e num roteiro de apresentação jurimétrica que são assinados pelo professor doutor José Mário Vanderlei Gomes Neto. Um material de primeiríssima linha. E produzido pelo UDATA, o Laboratório de Pesquisas Empíricas em Direito. E um detalhe que me chamou a atenção logo de cara, olhando as fontes, foi a própria identidade visual do UDATA na apresentação. Aquela combinação de vinho e dourado, né? Isso, cores vinho e dourado, um visual muito limpo, moderno, institucional. Reflete bem o foco deles em dados precisos. Eles focaram especificamente nos tribunais estaduais brasileiros. Que são os tribunais subnacionais. É onde o volume real se encontra. Exato, é ali que a vida do cidadão comum realmente acontece, onde aquelas disputas de vizinho, divórcios, litígios do dia a dia são resolvidos. Será que a justiça finalmente ficou rápida lá na ponta? Eu diria para quem nos escuta se preparar. Porque o cenário que os dados do UDATA revelam é fascinante, mas altamente contraintuitivo. Certo, vamos desvendar isso, porque antes de entrarmos nos gráficos e na matemática do negócio, a gente precisa entender a lógica por trás dessa frustração, né? A Lei número 11.419 de 2006, A lei que pavimentou o caminho para o processo eletrônico, isso mesmo, a ideia ali era eliminar os chamados tempos mortos. que seria o tempo de costurar a capa de processo, achar um volume perdido num arquivo mofado, transportar o papel de elevador. Exato. E a teoria era que se você elimina tudo isso, sobra energia para a atividade intelectual de julgar. Mas lendo esse artigo, a analogia que me veio à cabeça foi a de uma esteira ergométrica. Uma esteira. Como assim? É tipo, imagina que alguém compra uma esteira ergométrica daquelas de última geração, caríssima, cheia de painéis, coloca bem no meio da sala de estar e acha que só de a máquina estar ali, todo mundo na casa vai perder peso automaticamente. Sem ninguém mudar a rotina ou calçar o tênis. Exatamente. Ninguém muda o comportamento, mas espera resultado só pela presença do equipamento. É muito parecido, não é? É uma analogia perfeita para o problema da adoção passiva de tecnologia. A máquina tem a capacidade, claro, mas ela não muda a organização sozinha. E o estudo usa um referencial teórico muito forte para embasar isso, que é o paradoxo de Solon. Paradoxo de Solow? Conta mais sobre isso. Bom, foi um conceito criado pelo economista Robert Solow, lá em 1987. Ele disse uma frase famosa, afirmando que a gente pode ver a era dos computadores em toda parte, menos nas estatísticas de produtividade. Mas parei. Eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque nós estamos falando de 87. Época de monitor de tubo, disquete. Telas verdes piscando,
Hoje em dia, um PDF gigante de 2.000 páginas tem busca instantânea. Digita uma palavra, acha na hora. No papel, isso demoraria dias. Como é que essa transição não economiza tempo imediato? É uma provocação justa. A lógica realmente parece óbvia. Mas o que é fascinante aqui é como a pesquisa traz a teoria do Jack Triplett para responder isso. Ele mostra que a tecnologia muitas vezes não elimina o trabalho, ela redistribui. Redistribui. Como assim? Passa para outra pessoa? Isso. Pensa na tarefa burocrática clássica. Classificar documento, furar papel, colocar os selos certos. No mundo físico, quem fazia isso era o servidor do cartório, no balcão. Ah, entendi. No mundo digital, o trabalho de organizar essa papelada não sumiu. Ele virou metadados. E agora quem tem que categorizar os anexos um por um no sistema é o advogado, do escritório dele. Nossa. Ou o juiz, né? Exato. O juiz no gabinete dele precisa navegar por plataformas travadas, validar assinaturas digitais, cruzar dados em várias telas. O trabalho saiu do balcão e foi para a mesa de quem deveria estar apenas focado no julgamento. Fica categorizando o PDF e validando token de segurança. A burocracia só mudou de endereço e de formato. Caramba, isso é muito real. A gente trocou o arquivo de metal por menus suspensos obrigatórios num portal que vive caindo de madrugada. Mas me diz uma coisa, como a jurimetria consegue medir algo tão, sabe, tão abstrato? É aí que o método da pesquisa do UDATA ganha destaque. Porque não dá para só contar quantos computadores o tribunal comprou, né? Com certeza não. Eles usaram dados longitudinais incríveis do relatório Justiça em Números, do CNJ, focado no ano base de 2020 e 2025, com o relatório de 2025. Olhando para os 27 tribunais estaduais. Todos eles. E o grande pulo do gato foi o cruzamento de duas variáveis. A primeira é a taxa de eletronização. Mas olha que detalhe importante. O que eles mediram exatamente nessa taxa? Eles não mediram apenas os processos novos que entram. Eles mediram o estoque total de processos eletrônicos. Ah, e por que olhar para o estoque muda o jogo? Pensa bem, um tribunal pode estar recebendo 100% das novas petições pelo computador hoje. Mas se ele tiver 50.000 processos físicos antigos amarrados em barbante no armário, a rotina ali continua arcaica. Faz todo sentido. Eles têm que operar em dois mundos ao mesmo tempo. O estoque é a realidade do tribunal. E a segunda variável foi o Índice de Produtividade dos Magistrados, o IPM, no primeiro grau. E focar no índice de produtividade dos magistrados serve para isolar o desempenho do juiz, né? Porque, tipo, se olhassem para o tribunal todo, São Paulo ia sempre parecer produzir mais só por ser gigante. Perfeito. O IPM neutraliza isso. Isola a produtividade individual, independentemente do tamanho do Estado. E aí, cruzando a modernização do estoque com a produtividade individual, qual foi o resultado global? A correlação de Pearson global, que mede se as duas coisas crescem juntas, deu um resultado negativo e fraco, um R igual a menos 0,19. Isso levanta uma questão importante, um resultado negativo. Quer dizer que, na média do sistema estadual, o investimento de milhões em tecnologia, na verdade, coincidiu com uma queda ou estagnação na produtividade. Exatamente isso. Nós estamos só trocando uma pilha de papel por um engarrafamento de PDFs, então. Se conectarmos isso ao panorama geral, a conclusão é que, sim, existe um atrito sistêmico enorme. A tecnologia sozinha tem baixo poder explicativo para a produtividade na visão macro. É aquele lance de gerir os dois mundos que a gente falou. O purgatório da transição. Manter um cartório organizando papel velho enquanto treina outra equipe num software que atualiza toda hora gera um curto-circuito, consome os ganhos de celeridade. Mas se a média é tão decepcionante, como a gente explica os casos de sucesso? Porque tem lugar que funciona. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. A média esconde as particularidades, sem dúvida. Isso. Lendo o artigo, ele não bota tudo no mesmo balaio. Ele desagrega os dados por tribunal e usa até uma técnica visual muito legal, os Small Multiples, lá na figura 2 da pesquisa. São aqueles vários gráficos pequenos lado a lado que mostram a curva de cada estado. Exato. E quando a gente olha estado por estado, o cenário racha. Tem lugares completamente opostos. É o que chamamos de heterogeneidade radical. E o estudo identifica polos opostos muito claros.
De um lado, temos o cluster de sinergia positiva. Sinergia positiva. Quem está liderando isso? O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o TJMT. Lá, a correlação é fortíssima, um R de 0,93. A Paraíba e o Rio de Janeiro também estão nesse grupo. Lá, a linha do gráfico sobe rápido. Ou seja, a tecnologia realmente multiplicou a entrega nesses tribunais. Multiplicou muito. Mas, no outro extremo, temos o cluster de fricção organizacional. E o exemplo mais marcante é o Tribunal de Justiça do Pará, o TJPA. E como foi o R deles? Negativo, em menos 0,48. Distrito Federal e Mato Grosso do Sul também sofrem aqui. Nesses lugares, a tecnologia fez a produtividade por juiz despencar. Caramba! E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como que a mesma ferramenta digital salva um tribunal e afoga o outro? E aí que o estudo brilha nas conclusões de gestão. A diferença não é o tipo de cabo de rede ou servidor. A diferença é a organização que já estava lá. Em Mato Grosso, houve uma racionalização prévia dos ritos processuais. Eles arrumaram a casa antes, então. Unificaram secretarias, padronizaram fluxos. Na teoria, isso é ter ativos complementares. Quando o sistema entrou, ele absorveu as tarefas repetitivas porque o caminho estava limpo. Faz sentido. E no Pará e nesses outros tribunais que tiveram fricção? O que ocorreu foi a digitalização da burocracia crua. Fizeram ficar fácil entrar com um processo. Tiraram as barreiras da porta de entrada. Isso. Qualquer advogado peticiona em massa do sofá de casa. Mas eles não alargaram o gargalo de saída, que é a decisão do juiz. O resultado é o que chamamos de demanda induzida. Fica super fácil entrar com o processo, mas a sentença continua demorando igual. Pior, inunda o tribunal com processos virtuais que eles não conseguem dar conta. E isso me lembra de uma metáfora genial que a fonte traz. Eles dizem que a tecnologia atua como um espelho de alta definição. Essa metáfora é muito boa. Ela não cria a organização do nada a partir do caos. Se você tem um cartório todo desorganizado, botar um sistema não arruma o cartório. O espelho de alta definição só reflete e amplia, em escala gigantesca, os defeitos de gestão que já existiam ali. Amplia as virtudes e os defeitos, e isso fica ainda mais evidente num caso como o Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, que também é analisado. Que é um verdadeiro gigante. Maior de todos. Em São Paulo, a correlação é positiva, moderada ali em 0,33, mas mostra um teto estrutural. Quando você tem uma litigiosidade de massa tão absurda, a tecnologia ajuda, mas chega num limite em que ela não escala mais. Bate no teto estrutural. Exato. Tem um limite humano. Então, o que tudo isso significa? Transferimos o peso físico de carregar os autos para um peso cognitivo brutal. A máquina não se cansa de mandar PDF para a tela, mas o cérebro de quem julga tem limite, certo? Essa é a dimensão ergológica que a pesquisa aponta, a saúde mental de quem opera o sistema. Eles citam estudos como o de Fonseca e outros pesquisadores em 2020. Que falam sobre aquele conceito de trabalho invisível, não é? O trabalho invisível, exatamente. É a energia mental gasta gerenciando falhas e inconsistências do sistema, que não vira estatística de produtividade. Sabe quando a gente tenta abrir um site, ele trava, aí você tem que limpar os cookies, reiniciar, pedir ajuda do suporte e perde meia hora nisso? Imagina fazer isso com 200 processos por dia. Nossa, esse tempo suado não entra na meta do juiz. Não entra. E tem também o que Capa Verde e Vasques estudaram, que é a quebra das rotinas cartorárias. O pessoal do balcão passou décadas aprendendo a carimbar e tramitar o físico. Quando vira digital, a curva de aprendizado afunda a produtividade no curto prazo. Todo mundo volta a ser iniciante. E tem a questão da volatilidade técnica que o estudo também aborda, não tem? A parte da segurança jurídica. Ah, sim. Rodrigues Filho, em 2018, e Saldanha, em 2016, pontuam isso. A desmaterialização do processo ameaça a cadeia de custódia da prova se houver uma falha de servidor. Perder um arquivo digital por erro técnico? Sim, e isso gera um retrabalho enorme. Sem uma reengenharia dos processos e do lado humano, o tribunal se condena a modernizar a ferramenta e perpetuar os resultados lentos.
A máquina impõe um ritmo que o humano não acompanha. Exato, nós precisamos tirar o foco da ferramenta pela ferramenta. A transição que a gente realmente precisa não é mais para uma justiça sem papel. Isso já foi feito. Já foi. Agora a transição é para uma justiça com inteligência de gestão. O computador não é uma cura milagrosa, ele é uma alavanca, né? E a alavanca precisa de um ponto de apoio firme, que é a gestão inteligente. Perfeito. Bom, nós já estamos caminhando para o fim deste mergulho nos dados, mas eu não posso fechar sem levantar um último ponto. Uma reflexão provocativa que está lá escondida nas ressalvas metodológicas do estudo do Udata. A questão da endogeneidade. Essa mesma. O artigo é super transparente e diz, olha, correlação não é causalidade. Isso é a regra de ouro da estatística. Sim. E eles levantam a possibilidade de que tribunais que já são mais produtivos, talvez justamente por serem tão eficientes, tenham uma capacidade orçamentária maior. E aí, com mais dinheiro, eles investem em tecnologia de ponta. É o problema de quem veio primeiro: a produtividade ou a tecnologia? E isso me deixa com uma pergunta para quem nos ouve e fica matutando hoje. Se a alta produtividade prévia e organização são o que garante o dinheiro para comprar a tecnologia e não o contrário, o que acontece com os tribunais que estão presos num ciclo vicioso? Tribunais com baixa produtividade crônica e pouco orçamento. Exato. Estaremos nós criando uma desigualdade digital permanente na justiça brasileira, onde só os estados mais ricos e estruturados conseguem usar a tecnologia a seu favor, enquanto os outros afundam em burocracia digital, sem dinheiro para melhorar. É um risco enorme de uma justiça de duas velocidades. Uma justiça desigual, onde seu CEP define o seu acesso real a um direito rápido. É uma reflexão densa, mas a gente precisa encará-la. Eu quero agradecer muito pela clareza na análise desses dados fantásticos de hoje. Foi um prazer destrinchar essa jurimetria. Obrigada. E para quem nos ouviu e acompanhou esse mergulho nos tribunais subnacionais, muito obrigada pela companhia. O conhecimento que extraímos aqui muda a nossa forma de ver o Estado. Continuem refletindo. E a gente se encontra na nossa próxima exploração.